Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre uma matéria muito bacana, tá? Uma matéria muito mole de aprender, muito fácil de entender também. Hoje nós vamos falar sobre reformas religiosas, tá? E a gente vai, entender como que a igreja, né? A igreja influenciou o que vai acontecer. Os reformistas que foram Martinho Lutero, João Calvino, o rei Henrique VIII, o que aconteceu para que esses reformistas buscassem esse tipo de modificação, enfim, todo esse contexto, né, as conturbações, a Contra-Reforma, né, que foi a Igreja Católica buscando seu prejuízo, correndo atrás do seu prejuízo, nós vamos ver isso detalhadamente, tá certo? Então, para começar, nós vamos falando sobre o contexto que vai levar a essa modificação. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou assim, a instituição mais poderosa, não só na Europa, tá? Mas no mundo todo. Por representar a religião, ela sempre teve mais poder, até mesmo mais poder que o rei. O rei na época, né? O rei, para tomar certas decisões, ia até a igreja solicitar e perguntar se ele podia tomar aquele tipo de atitude. Só que tem um porém. A igreja não se mantinha com todo aquele luxo, só com as doações. E sim com a ajuda da nobreza, a ajuda da burguesia, aquela coisa da simplicidade, da humildade. De fato, aquilo não existe, tá? Aquilo ali era só de fachada. O dinheiro sempre foi muito importante para a Igreja Católica. Gente, olha só, eu tô falando isso, tá? Bem lá atrás, não é agora não, tá certo? É só para vocês entenderem o contexto do que foi essas reformas religiosas que vão surgir as igrejas protestantes e a Contra-Reforma, tá? Não que eu esteja falando mal da Igreja Católica, por favor. Mas é importante saber que aquele discurso que a Igreja Católica fazia do desinteresse, do dinheiro, da simplicidade, de fato aquilo não existia. Era só para os fiéis verem, tá? E aí, os altos cargos dentro da igreja, eles eram separados para as famílias mais influentes, para as famílias mais ricas e poderosas, né? Por exemplo, os cargos de bispo, arcebispo e até de próprio papa, muitas das vezes eles já vinham daí da própria nobreza. E muitas vezes esses cargos eram comprados numa prática chamada simonia, tá, gente? O que é essa prática da simonia? É a venda de títulos, de tesouros da igreja por altos membros da igreja. Um exemplo de simonia, gente, que eu já até comentei uma vez na sala de aula com alguns alunos, a prática da simonia de vender o espinho da coroa de Cristo. Então, a Igreja Católica chegou uma época que ela vendia aqueles espinhos da coroa de Cristo, dizendo que eram sagrados. E aí nem era da coroa de Cristo, né? Era de qualquer planta lá, que eles arrancavam o espinho e vendia. Isso é uma prática de simonia, ou seja, vendeu algo sagrado dentro da igreja. Ou como o santo sudário, né? Aquele tecido que é encostado no rosto de Jesus quando ele está sendo crucificado. Então, se vendia os pedaços daquele pano. Enfim, gente, essas coisas que a Igreja Católica praticava também, tá? Uma prática muito grande da Igreja Católica era a prática de indulgências. Indulgências é quando você pratica um pecado e você paga por aquele perdão do pecado que você cometeu, tá? E essa absolvição era atestada por um documento. Você pagava lá o tanto de valor de acordo com o seu pecado e você recebia lá um documento da igreja atestando que você estava livre daquele pecado. Ou seja, você não tinha a absolvição direta de Deus. Você, para se livrar daquele pecado que você cometeu, você tinha que pagar por ele. Eram crimes cometidos pela Igreja Católica que já vinha desanimando, já vinha incomodando, né? As pessoas já começaram a criticar esse tipo de coisa. Mas ninguém falava nada, porque você falar alguma coisa contra a Igreja Católica nessa época era um absurdo. Então, todo mundo se calava. Mas vão surgir aí pessoas que vão questionar a Igreja Católica, tá? E aí, o que vai acontecer?
esse tipo de coisa vai causando desconforto, tanto na população, como no modo geral, tá? No final da Idade Média, o que vai acontecer? O enriquecimento continuava sendo criticado pela Igreja. E a religião entrava em conflito com a era mercantilista. A era mercantilista, a era do acúmulo de metais, acúmulo de dinheiro, acúmulo de bens, né? E isso ia de encontro, né? Porque a burguesia estava em plena ascensão. E essa burguesia criticava a Igreja Católica. E, ao mesmo tempo, esse enriquecimento que financiava as obras da igreja. Ou seja, eu critico, mas eu pratico. E aí, por parte da igreja, eu finjo que sou humilde, mas eu quero mais e mais dinheiro, quero mais e mais benefícios, eu quero mais e mais bens, né, que a burguesia me patrocinasse, me desse, para eu guardar nos cofres da igreja. Ou seja, era um furdunço, tá? E aí, filósofos renascentistas, o que vai acontecer? Filósofos renascentistas criticavam essa postura hipócrita da igreja, né? Como que a igreja prega a humildade, a simplicidade e vive num total luxo. Era meio contraditório isso aí. E aí, o que vai acontecer? Tem uma obra até de um escritor chamado Erasmo de Roterdã, o nome da obra é Elogio à Loucura, onde ele fala sobre isso, sobre essa hipocrisia da igreja de pregar a humildade e querer mais e mais dinheiro para si, tá? Esse movimento renascentista é justamente isso, é fazer as pessoas... E aí, olha só, gente, quando a gente fala em renascentista, né, renascimento, esse movimento faz as pessoas, justamente, a gente até já estudou renascimento, faz as pessoas acordarem para a vida, abrir os olhos, né? Olha só, ver que o poderio demasiado da igreja, na verdade, é uma falsidade nas suas teses, que a igreja não prega tanto aquilo que, na verdade, ela está pregando, aquela humildade toda. Então, esse movimento renascentista vai fazer justamente isso. E esse Erasmo de Roterdã, que era renascentista, ele vai falar exatamente sobre isso, sobre essas coisas que a igreja prega e, na verdade, nem ela mesma pratica, tá? E aí nós vamos falar sobre os precursores, né? Os caras que partiram com esse movimento contra a Igreja Católica. Como, por exemplo, o primeiro, Martinho Lutero. Martinho Lutero e a reforma religiosa na Alemanha, tá? Lutero era um monge agostiniano, ou seja, que larga todos os seus bens para viver na humildade. Às vezes era até rico. E aí ele larga tudo, abre mão de tudo, da sua riqueza, para viver dando aos mais carentes, ajudando as pessoas que realmente precisavam. Então ele é um monge agostiniano. E ele criticava justamente a simonia e a indulgência, ou seja, a venda de coisas, de bens e tesouros da igreja, como a espinha da coroa de Cristo, enfim, outras tantas, né? E a indulgência, o cara pagar para ser livre daquele pecado. E aí, o Martinho Lutero, ele vai dizer que a salvação do homem só vinha através da fé, era só ele ter fé, ou seja, você não precisa comprar nada, você não precisa comprar um bem da igreja para ter aquilo, para ser uma pessoa abençoada, e muito menos você pagar para não ter pecados. Que o que salvava o ser humano era a sua fé, que só bastava ele ter fé. E outra coisa que ele questionava era o fato da população não ter acesso aos dogmas da igreja. Dogmas são normas da igreja, como, por exemplo, a Bíblia. A Bíblia, antigamente, não era traduzida em vários idiomas, ela era somente no latim. E uma pessoa comum igual a mim, cara, se alguém botar alguma coisa em latim para mim, eu não vou entender patavinas. Era assim com a população
Ninguém entendia nada que estava na Bíblia, ou seja, você não pode questionar uma coisa que você não entende. Você só questiona aquilo que você lê e consegue entender. Enfim, a Bíblia era toda ela escrita em latim, e detalhe, só recebia esse tipo de ensino para estudar o latim quem pertencesse ao clero, ou seja, bispo, arcebispo, enfim, todo o corpo do clero, né? Todo o corpo da igreja é que recebia esse tipo de ensinamento. A pessoa comum, a população, não tinha. E Martinho Lutero questionava isso. Como é que pode? A igreja prega tanto e o fiel não tem direito a entender o que está escrito na Bíblia, né? É meio doido isso. E aí Lutero também defende o fim da intervenção da igreja na política. Ele vai dizer que religião é religião, política é política, que uma coisa não tem, as coisas não têm que se misturar, tá bom? A igreja tem que cuidar da parte espiritual do ser humano e não da parte política de uma sociedade. E aí, com essas coisas que Lutero vai criticando, né, ele já vai ganhando inimigos. E até que o que o Lutero faz? Ele vai escrever 95 teses, que foi o pontapé inicial para a reforma, para começar essa reforma aí na Igreja Católica. Ele vai escrever essas 95 teses com coisas que ele vê errado na igreja, vai afixar, né, na porta da Catedral de Wittenberg, e para que as pessoas lessem, né? E aí o que vai acontecer? Isso foi um escândalo tremendo, né? Como é que alguém fala mal da Igreja Católica? Aí o pessoal da Igreja Católica vai lá, arranca, algumas estão no museu, né, e não conseguem destruir, enfim, uma parte está guardada, uma parte foi destruída, e aí o que vai? Em 1521, o Papa Leão e o Imperador Carlos V, que era o rei da Espanha, eles vão fazer o quê? Na cidade de Worms, eles vão fazer uma reunião chamada Dieta de Worms, ou Worms, tanto faz, tá? Nessa reunião, Lutero vai ser excomungado, vai ser condenado por heresia. Heresia é quando você fala mal dos dogmas da Igreja Católica. E aí, o que vai acontecer? O Lutero, como ele era uma pessoa muito querida naquela sociedade que ele vivia, ainda mais quando ele vai criticar as coisas que a igreja fazia, que distanciava as pessoas do saber, ele vai ser aí protegido de uma certa forma. E aí, os reis, a nobreza, isso aí eu tô falando na Alemanha, tá? Os reis, a nobreza vão proteger Lutero, né? E aí, o que acontece? Até a população, aquela população que era mais pobre, porque Lutero achava, por exemplo, que o batismo não deveria ser pago. E o batismo era pago. Você não tinha dinheiro, a população pobre não tinha dinheiro para pagar o batismo, que era caro. E aí, muitas das vezes, as pessoas morriam pagãs. Pagãs é quando você morre sem batismo. E muitas pessoas, aquelas pessoas mais pobres, morriam pagãs, né? Porque nunca iam ter dinheiro para pagar um batismo. E Lutero achava isso um absurdo. E aí, em 1529, né? O que vai acontecer? Vai ter um outro evento, né? Que é a Dieta de Espira, porque foi na cidade alemã com esse mesmo nome. E aí, o que vai acontecer? O imperador Carlos convocou todo mundo, convocou a nobreza e fez com que eles reafirmassem a sua fé católica. Só que reis e nobrezas, já inspirados naquelas coisas que Martinho Lutero vinha falando, eles não vão aceitar isso, tá? Vão protestar, daí vem o nome de religião protestante, porque eles protestavam contra a Igreja Católica, e eles queriam ter a autonomia de praticar a sua religião, tá? E aí eles não vão conseguir, na verdade, não vão ter êxito, né? A Alemanha, enfim, vai ter aí direito de praticar aí a sua religião, mesmo que fosse contra, aí, de uma certa forma, contra a Igreja Católica. Eles vão passar a ter esse direito. Em 1555 foi assinado a
a Paz de Augsburgo, que deu liberdade, enfim, religiosa aos governantes alemães, aí ao povo protestante que na verdade praticava o luteranismo, tá? E aí nós temos um outro reformador importantíssimo, que foi João Calvino. João Calvino ele começou a sua revolta contra a Igreja Católica na Suíça, tá? Calvino era francês e havia aderido ao luteranismo, tá? Lá de Martinho Lutero. Ele havia aderido ao luteranismo lá na França. A França, na verdade, era na sua maioria católicos e apoiava bastante o Papa. Por ele acreditar no luteranismo, ele começou a ser perseguido. Esse é João Calvino, tá, gente? Lutero foi lá na Alemanha. Mas mesmo na França, o João Calvino começou a praticar o luteranismo na França, mas ele era da Suíça, tá? Não, se não entendeu, volta no vídeo lá e revê. E aí ele já começa a ser perseguido porque ele acreditava nas coisas que o luteranismo falava. E ele começa a ser perseguido. E com essa perseguição, ele se refugia na Suíça, na cidade de Genebra, tá? Em sua doutrina, Calvino dizia que os homens já nasciam predestinados. Predestinados é quando você já tem um destino traçado. E uma ação que tomava o homem nobre era o trabalho. O que tornava o homem nobre era o trabalho. Para João Calvino, o trabalho enobrecia o ser humano, tá? E isso era visto como a única forma do homem se aproximar de Deus. Como assim? Ele vai dizer que o ócio, a preguiça, a vontade de não trabalhar, ela era vista como um pecado. E a riqueza era vista como uma consequência desse trabalho. Ou seja, vamos lá. A Igreja Católica criticava a ganância no dinheiro, mais ou menos isso. Só que João Calvino vai dizer que não é pecado você querer ser alguém na vida, você ter coisas, ter bens na vida. Isso não é pecado. Isso agrada a Deus. E esse pensamento vai fazer o quê? Vai fazer com que a burguesia, que antes algumas pessoas pensam assim, poxa, mas eu estou sendo ganancioso, então eu estou indo contra os dogmas da Igreja Católica, porque ganância é pecado, apesar da Igreja Católica não praticar nada de humilde, tá? Mas eles pensavam dessa forma, que a Igreja Católica pregava isso e eles acreditavam. Só que isso vai agradar a burguesia toda, esse pensamento de João Calvino. Por quê? Se ele vai dizer que a riqueza é um direito do ser humano, se o ser humano trabalha e ele pode ter riqueza, isso não é pecado, isso agrada a Deus. E aí, essas teorias de Calvino vão agradar em demasia a burguesia, porque é uma forma de justificar a sua riqueza, sem que fosse pecado. Olha, eu sou rico, mas isso aí não é nada demais, porque isso não é pecado. Eu ser rico e eu querer ter mais e mais não é pecado. Porque de acordo lá com o calvinismo, isso agrada a Deus. E não estava errado, porque cada um segue a sua religião, né? E aí, nós temos... Esse aí foi o João Calvino, tá? E nós vamos ter um terceiro aí, que foi o rei Henrique VIII, que vai começar a sua reforma religiosa na Inglaterra. O que estimula esse rei a procurar reformular atitudes que a Igreja Católica fazia que não agradavam? Ele era casado com a rainha Catarina de Aragão, tá? Essa Catarina de Aragão era irmã do rei da Espanha. Junto, eles tiveram uma filha, a Maria Tudor. Só que esse rei queria um herdeiro homem. Vocês sabem que nesses casos de reis, rainhas, a hereditariedade é somente para filhos homens. Não era permitido filhas mulheres assumirem ainda a nobreza,
a assumir títulos de reis, né? Ela só era rainha porque casava com o rei, mas ela não podia assumir um trono sozinha, só os filhos homens. E aí, a esposa dele não dava um filho homem a ele. Ela sofreu sucessivos abortos e aí o que ele fez? Ele pede então à igreja a anulação de seu casamento com a Catarina. Na verdade, olha só, esse rei Henrique, ele já tinha outra mulher, ele tinha uma amante, era a Ana Bolena. A Ana Bolena teve com ele uma outra filha, que aí sim, mais tarde, vai assumir aí o trono da Inglaterra, a rainha Elizabeth I, tá? Mas é bem depois. E aí, o que vai acontecer? Essa rainha, essa ex-mulher dele, a Catarina de Aragão, quando fica sabendo que ele pede a anulação, ela, muito influente com o Papa, ela vai até o Papa junto com o irmão e pede para o Papa não autorizar. Na verdade, a Igreja Católica não autorizava divórcio, não era permitido para a Igreja Católica o divórcio. Só que ele não queria mais estar com ela, ele queria ficar com a amante para tentar um filho homem. E aí, o Papa, já influenciado, né, pela Catarina e pelo irmão, eram famílias influentes, né? E a Igreja Católica sempre precisando também lá dos reis, né? Da nobreza, aquele negócio todo. O que vai acontecer? O Papa não vai autorizar o divórcio. E aí, ele vai ficar, né, com uma raiva danada, porque ele quer se desfazer do casamento, ele quer ficar livre da Catarina de Aragão. Enfim, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer coisas que desagradem a igreja. Ele vai começar a tomar terras que pertenciam à igreja, que dadas por ele, né? Ele vai tomar aquelas terras de volta. Ele vai reduzir alguns poderes que o clero tinha. Ou seja, ele vai fazer tudo para implicar com a Igreja Católica. E aí, o que o Papa vai fazer? Vai excomungar ele, que era tudo o que ele queria. Excomunga ele vai deixar de ser católico, né? A partir da excomungação do Papa, ele deixa de ser católico e para ele foi uma bênção, porque aí ele vai formar a Igreja Anglicana ou Igreja da Inglaterra. Vocês vão achar esses dois termos em livros aí, tá? Em 1534, ele promulga o Ato de Supremacia, que determinou que a Igreja Católica não teria mais poderes na Inglaterra, tá? Ele funda a Igreja Anglicana e nesse ato de supremacia ele passa a ser o representante administrativo e religioso da Igreja Anglicana, ou seja, era tudo que ele queria. O rei uniu os poderes político e religioso e nessa igreja dele, aí sim, ele vai oficializar o divórcio, né? E vai ser permitido o divórcio. Olha só, esse rei, gente, esse rei teve 6 esposas. Esse rei é danado, né? Ele teve 6 esposas. Duas ele decapitou. 2 dessas ele cortou a cabeça, ele cansava das mulheres, uma delas foi a Ana, né, que era a amante dele, ele manda matar, e uma outra, eu acho que duas depois da Ana, ou uma, não lembro, ele manda decapitar, ou seja, esse rei queria, era oba-oba mesmo, né, ele queria formar outra igreja, porque ele queria descasar e casar o tempo todo. E aí, gente, as consequências dessas reformas religiosas? Apesar das reformas religiosas terem reduzido realmente o poder da Igreja Católica e aumentado o poder de alguns reis, como do Henrique, né, como do rei Henrique VIII, essa paz não aconteceu. Essa paz que eles queriam de verdade não acontece. Vários conflitos vão ocorrer aí por conta de intolerância religiosa. As coisas não foram muito como os reformadores queriam que fosse, simplesmente questionar a igreja se modificar e tá tudo bem. Não foi assim que aconteceu. Por exemplo, tem um evento
a noite do massacre de São Bartolomeu. Essa noite do massacre foi um embate aí na França, onde católicos atacaram calvinistas. Mais de 30 mil pessoas morreram nesse embate. Não foi só esse, tiveram tantos outros conflitos religiosos por intolerância mesmo. E aí, para conter esse crescimento e o impacto dessa reforma que vinha acontecendo muito rapidamente, a Igreja Católica pensou, olha só, vou ter que fazer alguma coisa, vou ter que fazer medidas rápidas para conter o avanço dessas religiões protestantes. Protestantes, lembrem, né? De quem protesta, de quem reclama alguma coisa. E vamos parar de perder fiéis aí, que a gente estava perdendo fiel. Quando você perde fiel, você deixa os dízimozinhos de entrar na igreja. A Igreja Católica tem uma redução de fiéis incríveis com essas 3 religiões que vão surgir: o calvinismo, o luteranismo e o anglicanismo. O número de fiéis da Igreja Católica cai bastante. E era o momento da Igreja Católica fazer alguma coisa para reverter esse quadro e chamar de volta os seus fiéis, ou pelo menos parar de perder os seus fiéis, né? A primeira medida da Igreja Católica foi criar o Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, as pessoas eram queimadas em fogueiras caso fossem pegas falando mal ou indo contra as normas da igreja, os dogmas da igreja. As pessoas eram queimadas em praça pública, em fogueiras, né? Sim, enfim. A Igreja Católica vai tomar várias medidas, mas essa foi a mais radical, de queimar as pessoas caso fossem pegas falando mal dela. E de 1545 até 1545 a 1563, o Papa e outros líderes católicos vão se reunir na cidade de Trento, que era uma cidade italiana, e vão formar o Concílio de Trento, tá? Nesse Concílio de Trento, eles vão reafirmar os dogmas da Igreja Católica e vão pensar em novas estratégias para combater essas religiões reformistas, tá? Eles vão fazer várias coisas, né, nesse Concílio de Trento. Vão pensar várias estratégias. Um desses estratégias é criar a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi criada para quê? Para formar novos clérigos, ou seja, novas pessoas que fossem ingressar no corpo da igreja, no clero da igreja, novas pessoas, novos jovens, que as mães colocavam os filhos muito jovens na vida religiosa, porque muitas dessas pessoas, como eu falei no início, não sabiam ler, não sabiam escrever. A mãe colocava para quê? Para que eles tivessem estudos. E aí, muitas dessas pessoas ingressavam na Igreja Católica para ter estudo, para ter comida, para ter um futuro. E é isso que vai acontecer com a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus vai justamente fazer isso. A Igreja Católica vai tomar outras medidas, tantas outras medidas, mas a Companhia de Jesus foi o primeiro ato que a Igreja Católica vai tomar aí para conter, na verdade, né, que outras igrejas aparecessem, ou que as outras 3 igrejas continuassem crescendo, ou seja, várias medidas vão ser tomadas, e aí para tentar conter a reforma religiosa que realmente acontece. Bom, mais ou menos o resumo da nossa matéria é essa. Vejam o vídeo, leiam a apostila e qualquer dúvida podem me chamar, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e continuem se cuidando. Eu quero ver todo mundo quando acabar essa pandemia, em nome de Jesus.